O Vasco fez um jogo muito abaixo diante do Palmeiras, né? Voltou a jogar muito mal. O técnico Fernando Diniz, você vai ver nesse vídeo aqui, na entrevista coletiva, disse: tem que ter raiva. E é verdade. Ele foi indagado mais uma vez sobre a situação do Verratti e falou sobre a atuação do Lucas Oliveira. Você vai acompanhar também nesse vídeo os melhores momentos da partida. E ao fundo, o Fernando Diniz analisando o jogo. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações juntos. Vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Quero saber o nome da sua cidade. Deixe aqui nos comentários. Vasco perdeu no campo, mas muita gente ganhou dinheiro. Não com a partida do Vasco, mas em outros jogos, de Champions League, Campeonato Brasileiro, hoje tem Liga Europa, preste atenção, você está perdendo tempo, tem aí uma baita oportunidade para você botar dinheiro de verdade no bolso. Venha para o meu grupo exclusivo do Telegram, as vagas estão abertas e é de graça, você não paga rigorosamente nada, não tem pegadinha, não tem sacanagem. Venha e você mesmo vai conferir o que está acontecendo lá. A galera está ganhando dinheiro de verdade. Primeiro comentário fixo. Basta você clicar e entrar no meu grupo do Telegram. Você não vai se arrepender. Se você não gostar, você pode ir embora, mas pelo menos entre para você ver. Bom, deixa eu primeiro colocar aqui os melhores momentos do jogo de ontem com o técnico Fernando Diniz analisando a partida. Depois você vai ouvir Fernando Diniz falando sobre Verratti, Lucas Oliveira e se Carlos Cuesta e Matheus França terão condições de jogar diante do Vitória. Primeiro, os melhores momentos e análise do Fernando Diniz. O nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. A gente, no primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas o nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo do que foi no primeiro tempo. Eu achei que no primeiro tempo o torcedor tem razão. Eu acho que a gente tem uma certa apatia, uma diferença de intensidade, e por isso que a gente tomou os gols que a gente tomou. Eu acho que nesse sentido eu concordo com o torcedor. No segundo tempo a gente melhorou basicamente no nosso estado anímico, e foi um jogo mais equilibrado. O Palmeiras teve chance de fazer mais gols, a gente teve chance de fazer gol, então foi um jogo ok, um jogo equilibrado. A gente não foi brilhante em nenhum momento do jogo, mas no segundo tempo a gente fez uma partida melhor que no primeiro tempo. A gente marcou melhor, a gente chegou com mais contundência, a gente teve chances, pelo menos duas chances muito claras de fazer o gol, tivemos bolas paradas perigosas, tivemos chute fora da área, e coisa que não teve muito no primeiro tempo. Então a análise do torcedor em relação ao primeiro tempo, ela tá, eu concordo, tem a minha anuência. O time entrou, o time teve uma resposta positiva no segundo tempo. O time não pode entrar do jeito que entrou, mas não é uma coisa que não tem o que fazer. O time já começou a reagir no segundo tempo. Eu espero o que vai acontecer é que a gente vai trabalhar bastante e continuar essa melhora contra a Vitória. Não tem tempo o que vai ficar abalado, não tem abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva no segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não se contentar porque fez partidas boas. A gente estava numa sequência de 7 jogos jogando bem. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que eles se diferenciam é quem não cai nisso, não se acomoda. Então, uma certa acomodação que levou uma certa apatia, que todo mundo percebeu, e que levou os 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. Então, uma análise fácil e o time tem que reagir, e eu acredito que já começou a reagir, e vai reagir mais a menos treinamentos, e vamos chegar no Vitória, e a gente sabe que tem que fazer muito melhor do que a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo. No jogo não foi isso. A gente jogar com a bola, a gente não jogou mal em nenhum momento, com a bola de ter controle. Controle a gente até teve até no primeiro tempo.
O que a gente não teve foi contundência. Controle a gente teve. Mas a gente faltou chegar com mais contundência? Faltou, mas controle o time teve. O Palmeiras praticamente, quando ia pressionar a gente saiu limpo quase todas as bolas, ia evoluindo de maneira paulatina, chegava no ataque. No primeiro tempo não estava conseguindo terminar bem as jogadas. Nosso erro não foi isso, foi uma apatia muito grande para marcar um time que aqui dentro do Allianz, principalmente, é um time muito letal, é um time que faz transições muito rápidas, é um time que joga um jogo mais alongado. Quando tem segunda bola, os caras aceleram muito rápido. E a gente errou nisso que estava mapeado. Não é uma coisa, não foi surpresa. Foi, de fato, apatia, e uma coisa que foi treinada, foi vista em vídeo, e a gente, mesmo assim, ofereceu os gols do Palmeiras. E eles foram muito letais. O jogo estava um jogo equilibrado, aí a primeira chegada do Palmeiras foi um gol. O jogo voltou a ficar equilibrado, a segunda chegada do Palmeiras foi outro gol. E o terceiro, a mesma coisa. Não foi um jogo que o campo ficou, que o Palmeiras foi extremamente dominante, o campo ficou inclinado, a gente foi lá para trás, não foi isso que aconteceu. Eles foram muito eficientes, muito eficazes, e a gente foi muito disperso e muito distraído. A gente errou coisas que a gente nem sonhou em errar contra o Bahia, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. A gente jogou, a gente abriu o meio em muitas situações, a gente demorou para fazer a recomposição, a gente, num dos gols, a gente estava com a área mal preenchida, e isso aí determinou a nossa derrota, que foi uma vitória merecida do Palmeiras. E aí, torcedor, o que você achou aí da análise do técnico do Vasco da Gama, hein? Deixe aqui nos comentários. Agora eu separei ele falando sobre Pablo Verratti, Lucas Oliveira e as possibilidades do Vasco ter Matheus França e Carlos Cuesta no jogo de domingo em São Januário, diante do Vitória. Em dado momento, Diniz, no segundo tempo, o Lucas Oliveira tocava na bola e parte da torcida do Vasco presente hoje no Allianz Parque vaiava o jogador. Não sei se tu já tiveste tempo de conversar com ele sobre isso, mas tu que é um técnico que sempre te notabiliza por recuperar e trabalhar bastante o mental dos atletas, como fazer para trabalhar nesse caso específico? Porque a gente está falando de um zagueiro que não começava uma partida desde fevereiro, ele volta a ter uma oportunidade como titular e já sai com uma imagem ruim perante o torcedor. Obrigado. Acho que faz parte da vida do jogador, e ele tem que saber absorver, e ele vai saber absorver. Ele foi ganhando essa condição nos treinamentos. Ele, embora ele não tenha começado a partida desde fevereiro, ele jogou praticamente a partida inteira contra o Flamengo no Maracanã, um jogo muito duro, marcando jogadores extremamente rápidos. No caso, ele ficava praticamente mano a mano com o Bruno Henrique muitas vezes. Tomou cartão amarelo no primeiro tempo e conseguiu fazer um jogo muito bom. As outras partidas que ele entrou durante o jogo, ele foi muito bem e ele merecia a chance de iniciar o jogo. Agora é saber absorver as críticas da torcida e tá tudo certo. O torcedor tem que vaiar mesmo e tá tudo bem. E o Lucas tem que saber absorver e vai contar com o nosso apoio aqui dentro. Ele é um menino forte e vai saber lidar bem com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Verratti, praticamente 2 meses sem marcar um gol de bola rolando. Eu queria saber como você enxerga ele nesse estilo de jogo. Ele que é o centroavante um pouco mais de área, e o Vasco tem explorado muito as jogadas em velocidade, tanto quanto o Nuno. Quanto você acha que pode pesar para o Verratti um momento como esse, tanto tempo sem marcar um gol com bola rolando? Não, o Verratti, toda coletiva tem uma pergunta sobre o Verratti. Agora tem que vir ser preparado para responder uma pergunta do Verratti, que o fato de ele fazer gol. Uma hora ele vai fazer gol. Hoje ele teve chance no primeiro tempo, ele cabeceou, ele teve presença, teve uma bola que o pé que ele se jogou, quase que ele fez o gol também. Quando a gente começa a chegar com mais frequência, com cruzamentos, que o forte do Verratti todo mundo sabe, ele é um goleador, que a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar. E quando a gente tem um volume maior de chegadas mais limpas, de cruzamento principalmente, ele vai ter mais chance de marcar o gol. Quando ele não marca o gol, ele tem uma função tática muito importante. Tem do espírito de liderança que ele tem, ele é um dos grandes líderes da equipe. E é um goleador. Há 2 meses, todo mundo passa por isso. O Hulk está passando aí por coisa parecida. Todo mundo já passou por isso, todo centroavante. E a gente espera que ele volte a fazer gol, mas enquanto ele não tem feito os gols, ele tem sido muito importante na parte tática. Sobre a situação do Matheus França e do Cuesta, se eles voltam para o jogo contra o Vitória. O Matheus França e o Cuesta, os dois a gente vai avaliar e pode ser que os dois tenham condição de jogar. O Matheus França acho que tem mais chance. O Cuesta, por ser um problema muscular que não preocupa tanto também a gente, não vou criar uma expectativa que ele vai jogar, mas a gente não vai arriscar também botar ele se não tiver condição. Ele teve o problema muscular, ele ficou um pouco ainda no campo,
Então não foi um problema que ele teve e ele saiu imediatamente. Ele fez o exame, algum problema, que eu não sei o tamanho, a dimensão, mas ele tem relatos positivos, mas ele é dúvida. Eu acho que, se você responder, ele preocupa mais do que o Matheus França para o jogo de domingo. Para esse jogo diante do Vitória, todos os ingressos já foram vendidos. Teremos casa cheia para que o Vasco possa se recuperar e ganhar a partida. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.